Vamos lá, vamos iniciar então mais uma aula da nossa pós-graduação em Direito Imobiliário, Transações e Negócios. A nossa pós com muito amor e carinho, desenvolvida para que possamos advogar melhor, com qualidade. Vamos juntos, tá bom? Esse assunto eu peço que você preste atenção. Tem um material de apoio, toda aula tem material de apoio, não é apostila, hein, gente? No primeiro bloquinho, se você for lá nos anexos, tem um material de apoio. Inclusive, essa aula é tão importante, tem modelo de peça para você, tem alguns artigos, faça a leitura de todo o material de apoio. Todas as aulas têm modelo de peça para ajudar você, hein? Então, guarde esse material com muito carinho. Vamos lá, vamos iniciar então. Quero falar com você a respeito da ação reivindicatória. Não só a ação reivindicatória, mas nós vamos falar também sobre a ação de missão na posse e também a ação de resgate. Então, muita atenção aqui. Vamos juntos. Nós temos as ações petitórias e as ações possessórias. Pelo menos é assim que nós aprendemos na graduação, né, gente? Petitórias e possessórias. Na graduação, mundo Peter Pan, não é o mundo A Terra do Nunca? Que a graduação é a Terra do Nunca, né? Não corresponde à realidade. Na prática, segundo a nova doutrina, a nova jurisprudência, nós temos as ações possessórias e as ações de domínio, ou as ações de registro. Gosto mais dessa nomenclatura, e é a nomenclatura que eu uso nos meus livros também. As possessórias continuam sendo possessórias. Reintegração, manutenção e interdito proibitório. Reintegração de posse, a perda da posse total. Manutenção de posse, a perda da posse parcial, um pedacinho ou um pedação. E ainda o interdito proibitório, que existe um risco de esbulho e turbação. Não ocorreu a perda da posse ainda. Provavelmente não vai ocorrer. Então nós podemos usar a ação de missão interdito proibitório, tá? Então, para não confundir, reintegração, manutenção e interdito proibitório. Interdito proibitório é sim a medida judicial possessória, é a ação possessória chamada ação preventiva, quando existe a iminência de ocorrer. Nós já estudamos isso, você está craque no assunto, tenho certeza, mas vale a pena lembrar. Das possessórias, eu não posso jamais confundir com as ações de domínio, as petitórias, ações de registro, não posso. E o advogado que confunde, o advogado e confunde, hein, gente? Ele vai gerar prejuízo ao seu cliente. Vai gerar prejuízo porque, além de perder a ação, o seu cliente, além de perder a ação, ficar frustrado em relação aos seus direitos, o seu cliente ainda vai ter que pagar a sucumbência. É isso mesmo, a sucumbência para o advogado. Para o advogado, para a advogada que ganhou a ação. Então veja, o seu cliente, além de não conseguir reaver o imóvel, recuperar o imóvel, ainda vai ter que pagar a sucumbência. Muito cuidado, tá? São ações complexas, são ações que merecem atenção, são ações que merecem sim estudo, merece tempo, são ações que você não pode fazer correndo, você precisa de pelo menos uns 4 dias para elaborar a peça. Nunca distribua uma peça que você fez no mesmo dia, hein? Nunca, promete para mim. Você faz a peça, a medida judicial, né, seja a petição inicial, a peça inaugural ou a contestação, e no dia seguinte você vai fazer uma leitura, uma readaptação. No mesmo dia você não consegue enxergar os erros, tá? Muito cuidado. Nas ações possessórias, nós precisamos provar a posse, não tem outro meio. A posse, a data do esbulho e a turbação. Nas ações possessórias é assim. Nas ações de domínio, nós precisamos provar, a nossa prova conexa é sim o registro no cartório de imóveis, que você já não faz mais confusão. Registro no cartório de imóveis, você não faz mais confusão porque você sabe que o único meio de provar registro é a certidão de propriedade. Certidão de propriedade a partir de 1976. Antes de 76, certidão de transcrição, tá? Certidão de propriedade é o gênero de duas espécies. Vamos fazer assim para ficar fácil. Certidão de propriedade é o gênero de duas espécies. A partir de 76, matrícula. Pronto, matrícula, que aí você não erra mais. E antes de 76, transcrição. Mas ambas são certidão de propriedade. Pronto, fica mais didático assim. Certidão de propriedade, quando você pede ao cartório de imóveis, só o cartório de imóveis pode fornecer, quer dizer que você quer o registro. Você quer a prova do registro. Registro não tem meio termo, hein? Ou a gente tem ou não tem. Registro é que nem cabelo, ou você tem ou não tem.
Então, o registro é algo que nós temos que provar exclusivamente com a certidão de propriedade, seja a matrícula ou seja a transcrição, tá? Quando eu falo das ações de domínio, as ações de registro, todas essas ações, são 3 também, nós devemos juntar a certidão de propriedade. É a chamada prova conexa, hein? Professor Júlio, o que é a prova conexa? Eu não lembro. Vou falar de novo, sim, senhor, porque eu quero teu bem. Sim, senhora. Prova conexa é aquela prova obrigatória. No divórcio, certidão de casamento. Ninguém se divorcia se não é casado. Nos alimentos, tem que provar a filiação, né? Seja a filiação social ou com vínculo sanguíneo, mas tem que provar a filiação. E a mesma coisa acontece nas ações de domínio, nas ações de registro. Eu só consigo ganhar uma ação de registro desde que eu prove que eu tenho registro. Nós temos 3 ações chamadas ações de domínio, petitórias, ações de propriedade, e alguns doutrinadores, pós-graduação, nós vamos aprofundar sempre. Alguns doutrinadores chamam de possessórias indiretas. Possessórias indiretas. Então, tanto faz, hein? As ações de domínio, as ações de propriedade, as ações petitórias, as possessórias indiretas, todas essas ações que nós vamos falar na nossa aula, nós precisamos ter o registro. O nosso cliente precisa ter o registro. Cuidado! Na ação reivindicatória, precisa ter o registro atual, em seu nome. Na ação de emissão da posse, precisamos ter o registro atual, em seu nome. Na ação de resgate, o registro pode ser atual ou anterior. Atual ou anterior, e nós vamos explicar muito bem na nossa aula também, tá bom? Vamos juntos aqui. A ação reivindicatória é a medida judicial que nós vamos usar para o nosso cliente toda vez que o nosso cliente precise realmente recuperar a posse. Ele já teve a posse, hein? Em algum momento ele já teve a posse. E eu volto no conceito de posse. Posse é tomar conta, hein? Lá na graduação, posse é direito das coisas, é uma bagunça, né? Na vida real, na vida prática, posse é tomar conta. Quando eu tomo conta do imóvel, eu tenho a posse. A reivindicatória, existe sim a necessidade de tomar conta, a necessidade da prova da posse, que pode ser direta, indireta ou alternada. No meu livro, no Direito Imobiliário de A a Z, eu defendo a posse alternada, assim como o Supremo. Posse alternada é aquela que eu não moro no local, não empresto, não alugo, mas eu tomo conta. Eu passo para fazer uma limpeza, eu coloco um cadeado, tá? Essa é a posse alternada. Volto a falar. Quando nós falamos de posse alternada, é uma posse para efeitos, sim, das possessórias e também uma posse para efeitos de uso capião. E para a ação reivindicatória também uma posse. A ação reivindicatória é uma ação que eu quero recuperar a posse, porque talvez o imóvel foi invadido, talvez o imóvel foi vendido e não me pagaram, eu sou o vendedor, o comprador não pagou, e eu quero retomar o imóvel, eu quero a reintegração de posse. Cuidado, hein, gente? O professor que atua muito no direito imobiliário, todo dia estou corrigindo peça, estou fazendo peça, a gente vê cada coisa absurda, hein? Outro dia eu vi uma ação mais ou menos assim, com o nome. Ação possessória de reivindicatória. Meu Deus! Tem um operador do direito que ele acha que é doutrinador de nome de ação, né? Deus do céu, não existe isso, gente. Ou é possessória ou é reivindicatória. Não existe você fazer uma ação reivindicatória de posse, uma ação reivindicatória possessória. Cuidado, hein? Cada absurdo que a gente vê. Assuma o que você quer. Assuma os direitos do seu cliente. Assuma a sua estratégia. Se o seu cliente ele adquiriu o imóvel, a propriedade, ele adquiriu a propriedade, só que o imóvel está invadido. É reivindicatório. É reivindicatório, é ação reivindicatória. Porque você tem a certeza que ele tem um registro. Não há que se falar em ação reivindicatória, gente, se o nosso cliente não tem um registro, hein? Não há que se falar em ação de emissão da posse, não há que se falar em resgate, se não tem registro no meio. Quando o nosso cliente não tem o registro da propriedade em seu nome, nós temos que pensar numa outra medida judicial, possessória. São 3. Esquece reivindicatória. Esquece reivindicatória.
A pergunta é, professor, quando meu cliente tem possessória, o direito de usufruir das possessórias, porque ele tem a posse, e também tem um registro, qual a ação que eu faço? Nós conversamos aqui que pós-graduação não é filosofar, nós queremos entregar resultado ao nosso cliente. Nós queremos fazer o melhor para o nosso cliente. Então, sempre que você tenha a possibilidade de ajudar o seu cliente com uma ação de domínio, propriedade, vai na ação reivindicatória. Vai na ação reivindicatória. Jamais faça uma ação possessória se o seu cliente tem a propriedade, hein? Promete para mim, promete para o professor Júlio, hein? Se o seu cliente tem a propriedade e você fez uma possessória, eu garanto a você, com muita propriedade, que você errou a ação. Não fala assim, professor Júlio, eu achei que era melhor. Achou errado. Errou a ação. Errou, gente. O advogado, a advogada, jamais vai fazer uma ação possessória se o seu cliente tem registro. Por quê? Porque nós sabemos que as ações possessórias são ações de risco. É muito difícil provar a posse, é muito difícil provar a data do esbulho e a turbação. E a outra parte também consegue provar a posse com facilidade. E consegue provar a posse com facilidade porque a posse é uma situação fática. Né? Eu estou lá dentro, eu consigo comprovar a posse. Para que você vai levar o seu cliente para uma situação de risco se você pode fazer uma ação de reintegração de posse? Ou melhor, uma ação reivindicatória. Você jamais vai trabalhar com ações de risco, ações que existe uma dificuldade muito grande de êxito, se você tem uma ação mais simples. A regra é, nós combinamos isso lá no começo da pós. Sempre, esse é o pulo do gato, hein, gente? Presta atenção aqui, larga o cachorro, o periquito e o papagaio, hein? Presta atenção aqui. Sempre que você tiver uma ação com um caminho mais curto, ou melhor, sempre que você tiver um caminho mais curto, mais seguro, é nesse caminho que você vai. Para que você vai colocar o seu cliente em risco? Por qual motivo? Não tem lógica, hein? Não tem lógica. Professor, analisei o caso. Meu cliente tem registro reivindicatório. Se ele teve o seu imóvel invadido, seja urbano, seja rural, seja comercial, seja residencial, residencial não, seja rural, em qualquer situação. Cuidado, anota aí pontos importantes que realmente fazem a diferença na vida do operador de direito. Hein? A reivindicatória não pode ser confundida com a ação possessória. Não, jamais. A reivindicatória só posso fazer quando meu cliente tenha o registro. E registro não pode ser confundido com escritura pública. Hein? Na nossa pós, nesse momento, nós estamos indo para o segundo módulo, você não vai mais confundir qualquer outra coisa com registro. Registro é o nome do nosso cliente no cartório de imóveis. No cartório de imóveis. Certidão de propriedade, seja matrícula ou transcrição. Ah, meu cliente tem uma escritura pública muito bonitinha, professor, um contrato de gaveta lindo, está até escrito Deus é fiel. Não importa. Não importa. Se o nosso cliente não tem a certidão de propriedade no seu nome atualizada, é sinal que ele tem a posse. Pode ser bonito, pode ser feio o documento, pode ser contrato de gaveta, pode ser escritura pública. Registro é registro. Não pode fazer a reivindicatória. Cuidado, esse ponto é importante, hein? Muitos colegas advogados fazem a ação reivindicatória achando que o cliente tem registro, juntando a escritura pública. Está errado, hein? Vai perder a ação. Vai perder a ação, vai passar vergonha. Não é a escritura pública que faz a posse, a prova da posse. Não é a escritura pública que faz a prova do registro. A escritura pública, como diz o nosso querido amigo Calil, aluno da pós-graduação lá do Atami, que é um baita cartorário, um baita tabelião, a escritura pública é um negócio sensacional, é como se fosse um seguro. É muito bom você fazer escritura pública porque gera uma segurança jurídica ao negócio. Claro que gera, ainda mais quando o cartório é bom, mas ela não faz a vez o registro, tá? E ela não prova de forma automática a posse. Cuidado com isso, hein? Promete, professor Júlio, então, sempre que o seu cliente lhe procura, doutor, não vai errar, não vai fazer bobagem, chega, né, erros bobos. Se o seu cliente lhe procura, você vai pesquisar, vai analisar se ele tem um registro ou a posse. Se ele tiver o registro, você vai partir com a estratégia, sim, da ação reivindicatória, tá bom? Vamos juntos aqui, ó, vários pontos importantes, hein? Professor, eu tenho a propriedade e meu irmão também tem a propriedade. Eu vou fazer uma ação de reintegração reivindicatória contra ele. Nananina, não. Na verdade, a reivindicatória é uma ação para que você possa utilizar perante terceiros.
não é uma ação para você usar contra o coproprietário. Porque o coproprietário tem o mesmo direito que talvez o seu cliente tenha. O coproprietário não briga com o coproprietário com ação reivindicatória, tá? Professor, fui procurado por um irmão que tem a cota parte, a fração ideal, e ele está chateado com outro irmão que tem a posse do imóvel. Não é reivindicatória. Não é reivindicatória. Você vai pensar em arbitramento de aluguel, entre outras ações, extinção de condomínio, mas não é reivindicatória, tá? Então, reivindicatória não é, pela sua essência, uma ação para brigar com herdeiros, ok? Herdeiro ou coproprietário brigar com coproprietário. Está errado, correto? Vamos juntos aqui, olha só, o que eu queria falar para você também. A ação reivindicatória, chamada de ação de propriedade, ação de domínio, ação possessória indireta, ela pode ser usada tanto para bens móveis como para bens móveis e imóveis. Hein? Então, os bens móveis também podem ser objeto de reivindicatória. Então, um carro pode ser objeto de uma reivindicatória, uma moto, um caminhão, ok? Então, essa ação, essa medida judicial pode ser utilizada em face de alguém que levou o bem embora, invadiu o bem, tomou posse do bem. O grande objetivo da ação reivindicatória é recuperar o bem. Recuperar o bem, móvel ou imóvel. Professor, qual que é o objetivo da ação de reintegração de posse? O objetivo da ação de reintegração de posse é recuperar a posse. É recuperar a posse. O objetivo da ação reivindicatória é recuperar o bem, a posse do bem. Mas veja que os fundamentos são diferentes. Na ação possessória, eu quero recuperar o bem, a posse, com base na posse. Na ação reivindicatória, eu quero recuperar o bem, a posse, com base no registro, no domínio. Então, nós temos aqui ações, sim, eu posso falar que possuem o mesmo objeto, o mesmo interesse, a mesma causa de pedir, mas os seus fundamentos ou requisitos são diferentes. São diferentes. Enquanto na ação de reintegração de posse eu tenho que provar a posse do meu cliente e também o esbulho, a turbação, a data, na reivindicatória eu tenho que provar o registro. Aí eu pergunto para você, o que é mais fácil de provar? O registro ou a posse? Parou para pensar? O que é mais fácil de provar? A posse? Claro que não. Claro que não. Quem falou isso falou bobagem. Porque a posse é difícil de provar. O invasor está lá. Talvez a conta de água, a luz já está no nome dele. O invasor está lá, tem testemunhas, tem vizinhos que assinam declarações que ele está na posse. Agora o domínio, com muita facilidade você prova. Vai no cartório de imóveis, não precisa nem ir, via internet, via site da Arisp, registradores, solicita e imprime na hora, dependendo da cidade que você esteja advogando. Você doutor, imprime na hora. É muito fácil provar o domínio. É certidão de propriedade. Pode ser certidão de propriedade, pode ser uma certidão de matrícula, pode ser uma certidão de transcrição, pode ser uma certidão vintenária. Todas essas certidões que nós já estudamos provam a propriedade. Qualquer certidão do cartório de imóveis prova a propriedade. Não é só certidão de propriedade, tá? Nós usamos mais a certidão de propriedade pela simplicidade de pedir, pela simplicidade. Então, ponto importante, ponto relevante, hein, gente? Então, cuidado, tá? Vamos lá. O fundamento legal da ação reivindicatória. O fundamento legal aparece no artigo 1245 do Código Civil. É justamente o artigo 1245 do Código Civil que trata, sim, da ação chamada reivindicatória. Cuidado com o nome, hein? Reivindicatória. Né? Tem muita gente que fala o nome errado dessa ação, é reivindicatória. Qual que é o procedimento dessa ação? Então, toda vez que você pensar, que analisar o caso concreto para o seu cliente e perceber que a ação adequada é a reivindicatória, você vai desenvolver uma petição, uma exordial. Essa peça deve ser desenvolvida com base no artigo 319, como qualquer petição. Não esqueça nessa ação, então, dos requisitos básicos do 319. Endereçamento. Lembrando que o endereçamento é a competência. Qualificação. Cuidado com a qualificação, assim como acontece nas ações imobiliárias, aqui existe o litisconsórcio necessário, se é casado ou casada. Muita atenção com o objeto da ação, que é a desocupação, é a retomada do bem móvel imóvel. E muita atenção, eu posso pedir sim uma audiência de conciliação, porque eu tenho a obrigação de manifestar se eu quero ou não quero.
Atenção a essa ação, mesmo você seguindo os requisitos da petição inicial, artigo 319 do Código de Processo Civil, é uma ação que não costuma ter audiência de instrução e julgamento. Não é muito comum ter audiência de instrução e julgamento. Professor Júlio, e por que não é muito comum ter audiência de instrução e julgamento nessa ação? Porque é uma ação com base em provas documentais. A reivindicatória não tem meio buraco, não tem meio termo. Eu só consigo provar o meu direito de usufruir da ação reivindicatória quando eu tenho a propriedade, quando eu tenho um domínio no meu nome. Que nós já falamos que é um documento só. O documento é a certidão de propriedade. Quando eu tenho esse documento, legal, eu posso usufruir da reivindicatória. Tanto a certidão de propriedade, se for um imóvel, ou o documento do carro, né? Se for um carro, se for uma moto, um caminhão, porque nós já falamos que cabe também para bens móveis. A ação reivindicatória, nós temos o objetivo de recuperar o imóvel ou bem móvel com base no registro, com base no documento. Essa ação, ela é sim uma ação que tem a prova conexa, a prova obrigatória, como nós já falamos aqui em outras ações. Eu preciso obrigatoriamente juntar. O professor fez essa ação, distribuí essa ação e não juntei a certidão de propriedade. O juiz, o judiciário, vai pedir para emendar com esse documento, vai pedir a juntada desse documento. Professor, infelizmente fui induzido pelo cliente a erro. Ele me falou que tinha um registro, mas era escritura pública. E agora? Desiste da ação. Desiste da ação porque você vai perder. A escritura pública, o contrato de gaveta, o formal de partilha, a carta de arrematação, a carta de adjudicação, não vai substituir jamais o documento de propriedade, o documento de registro. Ponto importante, ponto relevante, hein? Professor Júlio, mas eu não posso provar a posse nessa ação? Essa ação você pode até provar a posse, mas não é a posse que vai fazer você ganhar a ação reivindicatória. É o domínio, é o registro. Nessa ação eu posso usar o pedido de tutela antecipada sim. A tutela antecipada é para desocupação. Eu gosto muito, né, a pós-graduação a gente entrega o pulo do gato. Eu gosto muito e oriento você, se pensar em tutela antecipada, pensar em arbitramento de aluguel provisório. Eu acredito, com base na jurisprudência no Brasil todo, nos casos que o professor advoga, que o arbitramento de aluguel, de certa forma, ele força, sim, a parte sair indiretamente, porque a parte às vezes não quer pagar aluguel, então ela cai fora, abandona o imóvel. E é mais fácil também você conseguir o arbitramento de aluguel. Por quê? Porque não é uma decisão que vai prejudicar a parte ré, o requerido, fazer com que ele pague aluguel provisoriamente. Então é mais fácil do judiciário, segundo, sim, entendimento jurisprudencial no Brasil todo, é mais fácil a justiça conceder o deferimento da liminar, efeito liminar, da tutela antecipada, no que diz respeito ao arbitramento de aluguel. Na ação reivindicatória, oriento você a fazer uma ação simples, no máximo 3, 4, 5 laudas. É uma ação onde você tem que provar a propriedade, muito simples. É uma ação que você não deve encher linguiça, senão você se perde. É uma ação que o judiciário vai olhar o seu pedido, que é a restituição, a recuperação do imóvel, da posse do imóvel, e vai olhar o documento. Então é uma ação que não adianta você contar um fato, tentar levar para o lado emocional. Não é o caso dessa ação. Pode ser até que você use em outras ações, mas não é o caso dessa ação. Então essa ação com 5 laudas, 5 páginas, é uma ação muito bem feita, de forma resumida. A chance de uma leitura é maior. Podemos sim usar a preliminar nessa ação. A preliminar nessa ação é para pedir a justiça gratuita, é possível. Lembrando que a reivindicatória, o autor da ação, ou os autores, a legitimidade ativa é sempre o proprietário do bem, proprietário ou os proprietários. Isso faz com que torne, sim, o pedido de justiça gratuita difícil de ser conquistado. Por isso, se você for pedir justiça gratuita em sede de ação reivindicatória, é importante não só fazer com que o seu cliente assine a declaração de pobreza, mas provar. O advogado tem que parar de achar que declaração de pobreza já faz a vez da justiça gratuita. Para com isso. Não é a simples declaração de pobreza que vai fazer você ou seu cliente conseguir os benefícios da justiça gratuita. Precisa juntar documentos. Quais documentos, professor? Carteira de trabalho com baixa, folha de rescisão, extrato bancário negativo,
notificação de cobrança, carta de protesto, consulta SPC e Serasa, tem que juntar esses documentos para que você consiga provar que o seu cliente merece os benefícios da justiça gratuita. Lembrando que a ação reivindicatória, eu posso então criar a preliminar. Nessa preliminar eu posso pedir a justiça gratuita, fundamentando muito bem. É um grande erro do advogado achar que a declaração de pobreza supre e faz com que o nosso cliente vai conseguir a justiça gratuita. Não consegue, tem que fundamentar através dos documentos. Eu posso pedir também, além da justiça gratuita em preliminar, dentro da exordial da ação reivindicatória, eu posso pedir prioridade processual. Então, se o seu cliente é idoso, deficiente físico, peça assim a prioridade processual. Não esquece, outro pulo do gato que eu estou dando na nossa aula de pós. Não esquece também de pedir a tutela antecipada, se for o caso, se é o que você quer, em preliminar. A peça fica mais organizada. Lembrando que uma grande saída, uma grande estratégia é pedir o arbitramento do aluguel. Legal, funciona, resolve. Oriento você também, ainda em preliminar, antecipação de uma perícia, caso seja o caso, não é muito comum. Então, muito importante isso, tá? Faz a diferença. A ação reivindicatória é, sim, uma das ações imobiliárias mais importantes, mais utilizadas. E é uma ação que causa confusão. Muitos colegas ingressam com ações possessórias, enquanto deveriam utilizar a ação reivindicatória. Esse é um erro muito comum dos nossos colegas advogados. Na nossa pós você não vai errar, não. Não vai errar porque o grande objetivo é dar segurança para você. Dar segurança, conhecimento para que você atue na prática, né? Por isso temos um material de apoio. Não deixa de ler o material de apoio. É muito importante esse material de apoio. Faça a leitura.